A criação do mundo é um problema que, muito naturalmente, desperta a curiosidade do homem, seu habitante. Os antigos pagãos, que não dispunham sobre o assunto das informações de que dispomos, procedentes das Escrituras, tinham sua própria versão sobre o acontecimento, que era a seguinte: antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas apresentavam um aspecto a que se dava o nome de caos, uma informe e confusa massa, mero peso morto, no qual, contudo, jaziam latentes as sementes das coisas. A terra, o mar e o ar estavam todos misturados. Assim a terra não era sólida, o mar não era líquido e o ar não era transparente. Deus e a natureza intervieram finalmente e puseram fim a essa discórdia, separando a terra do mar e o céu de ambos. Sendo a parte ígnea a mais leve, espalhou-se e formou o firmamento. O ar colocou-se em seguida, no que diz respeito ao peso e ao lugar. A terra, sendo a mais pesada, ficou para baixo, e a água ocupou o ponto inferior, fazendo-a flutuar. Nesse ponto, um Deus, não se sabe qual, tratou de empregar seus bons ofícios para arranjar e dispor as coisas na terra. Determinou aos rios e lagos seus lugares, levantou montanhas, escavou vales, distribuiu os bosques, as fontes, os campos férteis e as áridas planícies. Os peixes tomaram posse do mar, as aves do ar e os quadrúpedes da terra. Tornara-se necessário, porém, um animal mais nobre, e foi feito o homem. Não se sabe se o Criador o fez de materiais divinos, ou se na terra, há tão pouco tempo separada do céu, ainda havia algumas sementes celestiais ocultas. Prometeu tomou um pouco dessa terra, e misturando-a com água, fez o homem à semelhança dos deuses. Deu-lhe o porte erecto, de maneira que, enquanto os outros animais têm o rosto voltado para baixo, olhando a terra, o homem levanta a cabeça para o céu e olha as estrelas. Prometeu era um dos titãs, uma raça gigantesca que habitou a terra antes do homem. Ele e seu irmão Epimeteu foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe, e aos outros animais, todas as faculdades necessárias à sua preservação. Epimeteu encargou-se da obra e prometeu de examiná-la, depois de pronta. Assim, Epimeteu tratou de atribuir a cada animal seus dons variados, de coragem, força, rapidez, sagacidade. Asas a um, garras a outro, uma carapaça protegendo um terceiro, etc. Quando, porém, chegou a vez do homem, que tinha de ser superior a todos os outros animais, Epimeteu gastara seus recursos com tanta prodigalidade que nada mais restava. Perplexo, recorreu a seu irmão Prometeu, que com a ajuda de Minerva subiu ao céu e acendeu sua tocha no carro do sol, trazendo fogo para o homem. Com esse dom, o homem assegurou sua superioridade sobre todos os outros animais. O fogo lhe forneceu o meio de construir as armas com que subjugou os animais e as ferramentas com que cultivou a terra. Aquecer sua morada, de maneira a tornar-se relativamente independente do clima, e, finalmente, criar a arte da cunhagem das moedas, que ampliou e facilitou o comércio. A mulher não fora ainda criada. A versão, bem absurda, é que Júpiter a fez e enviou a Prometeu e a seu irmão, para puni-los pela ousadia de furtar o fogo do céu, e ao homem por tê-lo aceito. A primeira mulher chamava-se Pandora. Foi feita no céu, e cada um dos deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe a beleza, Mercúrio a persuasão, Apolo a música, etc. Assim dotada, a mulher foi mandada à terra e oferecida a Epimeteu, que de boa vontade a aceitou,
embora advertido pelo irmão para ter cuidado com Júpiter e seus presentes. Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na qual guardava certos artigos malignos, de que não se utilizara, ao preparar o homem para sua nova morada. Pandora foi tomada por intensa curiosidade de saber o que tinha aquela caixa, e certo dia destapou-a para olhar. Assim, escapou e se espalhou por toda parte uma multidão de pragas que atingiram o desgraçado homem, tais como a gota, o reumatismo e a eólica, para o corpo, e a inveja, o despeito e a vingança para o espírito. Pandora apressou-se em colocar a tampa na caixa, mas infelizmente escapara todo o conteúdo da mesma, com exceção de uma única coisa, que ficara no fundo, e que era a esperança. Assim, sejam quais forem os males que nos ameacem, a esperança não nos deixa inteiramente. E enquanto a tivermos, nenhum mal nos torna inteiramente desgraçados. Uma outra versão é a de que Pandora foi mandada por Júpiter com boa intenção, a fim de agradar ao homem. O rei dos deuses entregou-lhe como presente de casamento uma caixa, em que cada deus colocara um bem. Pandora abriu a caixa, inadvertidamente, e todos os bens escaparam, exceto a esperança. Esta versão é sem dúvida mais aceitável do que a primeira. Realmente, como poderia a esperança, joia tão preciosa quanto é, ter sido misturada a toda sorte de males como na primeira versão? Estando assim povoado o mundo, seus primeiros tempos constituíram uma era de inocência e ventura, chamada Idade de Ouro. Reinavam a verdade e a justiça, embora não impostas pela lei, e não havia juízes para ameaçar ou punir. As florestas ainda não tinham sido despojadas de suas árvores para fornecer madeira aos navios. Nem os homens haviam construído fortificações em torno de suas cidades. Espadas, lanças ou elmos eram objetos desconhecidos. A terra produzia tudo necessário para o homem, sem que este se desse ao trabalho de lavrar ou colher. Vicejava uma primavera perpétua. As flores cresciam sem sementes. As torrentes dos rios eram de leite e de vinho. O mel dourado escorria dos carvalhos. Seguiu-se a idade de prata, inferior à de ouro, porém melhor do que a de cobre. Júpiter reduziu a primavera e dividiu o ano em estações. Pela primeira vez o homem teve de sofrer os rigores do calor e do frio, e tornaram-se necessárias as casas. As primeiras moradas foram as cavernas, os abrigos das árvores frondosas e cabanas feitas de hastes. Tornou-se necessário plantar para colher. O agricultor teve de semear e de arar a terra, com a ajuda do boi. Veio em seguida a Idade de Bronze, já mais agitada e sob a ameaça das armas, mas ainda não inteiramente má. A pior foi a Idade do Ferro. O crime irrompeu, como uma inundação. A modéstia, a verdade e a honra fugiram, deixando em seus lugares a fraude e a astúcia, a violência e a insaciável cobiça. Os marinheiros estenderam as velas aos ventos e as árvores foram derrubadas nas montanhas, para servir de guilhas dos navios e ultrajar a face do oceano. A terra, que até então fora cultivada em comum, começou a ser dividida entre os possuidores. Os homens não se contentaram com o que produzia a superfície. Escavou-se então a terra e tirou-se do seu seio os minérios e metais. Produziu-se o danoso ferro e o ainda mais danoso ouro. Surgiu a guerra, utilizando-se de um e de outro como armas. O hóspede não se sentia em segurança em casa de seu amigo. Os genros e sogros, os irmãos e irmãs, os maridos e mulheres não podiam confiar uns nos outros. Os filhos desejavam a morte dos pais, a fim de lhes herdarem a riqueza. O amor familiar caiu prostrado.
a terra ficou úmida de sangue, e os deuses a abandonaram, um a um, até que ficou somente a Estreia, que finalmente acabou também partindo. Vendo aquele estado de coisas, Júpiter indignou-se e convocou os deuses para um conselho. Todos obedeceram à convocação e tomaram o caminho do Palácio do Céu. Esse caminho pode ser visto por qualquer um nas noites claras, atravessando o céu, e é chamado de Via Láctea. Ao longo dele ficam os palácios dos deuses ilustres. A Peble celestial vive à parte, de um lado ou de outro. Dirigindo-se à Assembleia, Júpiter expôs as terríveis condições que reinavam na Terra e encerrou as suas palavras anunciando a intenção de destruir todos os seus habitantes e fazer surgir uma nova raça, diferente da primeira, que seria mais digna de viver e saberia melhor cultuar os deuses. Assim dizendo, apoderou-se de um raio e já estava prestes a atirá-lo contra o mundo, destruindo pelo fogo, quando atentou para o perigo que o incêndio poderia acarretar para o próprio céu. Mudou então de ideia e resolveu inundar a terra. O vento norte, que espalha as nuvens, foi encadeado. O vento sul foi solto e em breve cobriu todo o céu com escuridão profunda. As nuvens, empurradas em bloco, romperam-se com fragor. Torrentes de chuva caíram. As plantações inundaram-se. O trabalho de um ano do lavrador pereceu em 1 hora. Não satisfeito com suas próprias águas, Júpiter pediu ajuda de seu irmão Netuno. Este soltou os rios e lançou-os sobre a terra. Ao mesmo tempo, sacudiu-a com um terremoto e lançou o refluxo do oceano sobre as praias. Rebanhos, animais, homens e casas foram engolidos e os templos, com seus recintos sacros, profanados. Todo o edifício que permanecera de pé foi submergido e suas torres ficaram abaixo das águas. Tudo se transformou em mar, num mar sem praias. Aqui e ali, um indivíduo refugia-se num cume e alguns poucos em barcos. Apoiam um remo no mesmo solo que ainda há pouco o arado sulcara. Os peixes nadam sobre os galhos das árvores. A âncora se prende num jardim. Onde recentemente os cordeirinhos brincavam, as focas cabriolam desajeitadamente. O lobo nada entre as ovelhas. Os fulvos leões e os tigres lutam nas águas. A força do javali de nada lhe serve, nem a ligeireza do cervo. As aves tombam, cansadas, na água, não tendo encontrado terra onde pousar. Os seres vivos que a água poupara caem como presas da fome. De todas as montanhas, apenas o Párnaso ultrapassa as águas. Ali, Deucalião e sua esposa Pirra, da raça de Prometeu, encontram refúgio. Ele é um homem justo, ela, uma devota fiel dos deuses. Vendo que não havia outro vivente além desse casal, e lembrando-se de sua vida inofensiva e de sua conduta piedosa, Júpiter ordenou aos ventos do norte que afastassem as nuvens e mostrassem o céu à terra e a terra ao céu. Também Netuno ordenou a Tritão que soasse sua concha, determinando a retirada das águas. As águas obedeceram. O mar voltou às suas costas e os rios aos seus leitos. Deucalião assim se dirigiu então a Pirra. Ó esposa, única mulher vivente, unida a mim primeiramente pelos laços do parentesco e do casamento, e agora por um perigo comum. Pudéssemos nós possuir o poder de nosso antepassado Prometeu e renovar a raça como ele fez pela primeira vez. Como não podemos, porém, dirijamo-nos àquele templo e indaguemos dos deuses o que nos resta fazer. Entraram num templo coberto de lama e aproximaram-se do altar, onde nenhum fogo crepitava. Prostaram-se na terra
e rogaram a deusa que os esclarecesse sobre a maneira de se comportar naquela situação miserável. Saí do templo com a cabeça coberta e as vestes desatadas, e atirai para trás os ossos de vossa mãe, respondeu o oráculo. Estas palavras foram ouvidas com assombro. Pirra foi a primeira a romper o silêncio. Não podemos obedecer, não vamos nos atrever a profanar os restos de nossos pais. Seguiram pela fraca sombra do bosque, refletindo sobre o oráculo. Afinal, Deucalião falou: se minha sagacidade não me ilude, poderemos obedecer à ordem sem cometermos qualquer impiedade. A terra é a mãe comum de nós todos. As pedras são seus ossos. Poderemos lançá-las para trás de nós, e creio ser isto que o oráculo quis dizer. Pelo menos, não fará mal tentar. Os dois velaram o rosto, afrouxaram-se as vestes, apanharam as pedras e atiraram-nas para trás. As pedras, maravilha das maravilhas, amoleceram e começaram a tomar forma. Pouco a pouco, foram assumindo uma grosseira semelhança com a forma humana, como um bloco ainda mal acabado nas mãos de um escultor. A umidade e o lodo que havia sobre elas transformaram-se em carne. A parte pétrea transformou-se nos ossos. As veias ou veios da pedra continuaram veias, conservando seu nome e apenas mudando sua utilidade. As pedras lançadas pelas mãos do homem tornaram-se homens, e lançadas pela mulher tornaram-se mulheres. Era uma raça forte e bem disposta para o trabalho, como até hoje somos, mostrando bem a nossa origem. A comparação de Eva com Pandora é muito óbvia para ter escapado a Milton, que apresenta no livro 4 do Paraíso Perdido. Mais bela que Pandora, a quem os deuses cumularam de todos os seus bens. E bem semelhante na desgraça, quando ao insensato filho de Jafete, por Hermes conduzido à humanidade, tomou com sua esplêndida beleza, e caiu a vingança sobre ele, que de Jové furtou o sacro fogo. Prometeu e Epimeteu eram filhos de Apeto, que Milton mudou para Jafete. Prometeu tem sido um assunto preferido dos poetas. Representa o amigo da humanidade, que se colocou em sua defesa, quando Jové se irritou contra ela, e que ensinou aos homens a civilização e as artes. Ao assim fazer, contudo, desobedeceu à vontade de Júpiter, e tornou-se ele próprio alvo da ira do rei dos deuses e dos homens. Júpiter mandou acorrentá-lo num rochedo do Cáucaso, onde um abutre lhe arrancava o fígado, que se renovava, à medida que era devorado. Essa tortura poderia terminar a qualquer momento se Prometeu se resignasse a submeter-se ao seu opressor, pois era senhor de um segredo do qual dependia a estabilidade do trono de Jové. E se o tivesse revelado, imediatamente teria obtido graça. Não se rebaixou a fazê-lo, porém. Tornou-se assim símbolo da abnegada resistência a um sofrimento imerecido e da força de vontade de resistir à opressão. Tanto Byron como Shelley abordaram esse tema. São de Shelley os seguintes versos: Titã, a cujos olhos imortais as dores dos mortais mostram-se em sua crua realidade, como algo que os próprios deuses veem. Que prêmio mereceu tua piedade? Um profundo e silente sofrimento, o abutre, a corrente, a rocha, e o orgulho de sofrer sem um lamento. Byron faz alusão ao mesmo episódio em sua Ode a Napoleão Bonaparte. Como ladrão do fogo celestial, resistirás sem medo e compartilharás com o imortal, o abutre e o rochedo.